Está começando agora mais uma edição do programa que está de olho no Brasil. E nessa quinta-feira, como tem acontecido nas últimas semanas, nós vamos dedicar a primeira parte do Todo Seu ao cenário de um Brasil melhor para todos nós. Infelizmente, o que deveria impulsionar nosso crescimento está nos afundando. Segundo o Banco Central, a nossa economia encolheu pelo quarto trimestre seguido. E as produções e vendas, por exemplo, de aço caíram, ao mesmo tempo em que a inflação continua batendo recordes. Então, pagar as contas, os impostos, está cada vez mais difícil. E assim o endividamento das famílias cresceu. E para piorar, nós, brasileiros, seguimos no pódio dos maiores pagadores de juros reais do planeta Terra. Os do cartão de crédito são uma maluquice. Subiram mais de 90% desde 2013. E eu vou dizer, as perspectivas não são as melhores, não. Ainda que mais de 9 milhões, vou repetir, 9 milhões de pessoas estejam procurando emprego, o desemprego voltou a subir no último trimestre no Brasil e chegou a 8,9%. A maior taxa registrada desde 2012. E as demissões continuam. Quer dizer, o final de ano está aí. E ainda esperamos por respostas e medidas eficazes que inspirem algum otimismo às nossas preocupações financeiras. Bom, está no ar o nosso debate em 20 minutos. E, para tanto, recebemos o apresentador do Jornal da Gazeta, meu brother, competentíssimo jornalista Rodolfo Gamberini. Aqui está. E essa coisa mais linda, que não precisava nem ser comentarista do nosso Jornal da Gazeta, que é a Denise Campos de Toledo. Obrigado, meu amor. Amém. Você está ficando insuportavelmente bonita cada dia que passa. E vão fazer suas observações sobre os esclarecimentos trazidos pelo professor e economista especializado na State University of New York, que é o Tarcísio de Souza Santos. Boa noite a todos, muito obrigado por ter vindo. E uma coisa que eu achei, nos conhecemos agora, professor do meu filho. Olha que coisa impecável, né? Bom, eu ainda está correndo o tempo, ainda tem tempinho aqui, porque só quando eu disser 20 minutos é que começa. Para mesmo, nos 20 minutos. Bom, então eu quero lembrar, é no relógio, a gente sabe, eu queria lembrar que o nosso encontro leva 20 minutos cravado, vocês dois já sabem, e a partir de agora, pode começar a marcar. Bom, vou começar com o professor. Na década de 80 para cá, o Brasil teve uma performance, vamos dizer, horrorosa no que diz respeito ao seu crescimento industrial. E isso afeta muito a nossa economia, claro. Mas por qual motivo as nossas indústrias estão sendo deixadas de lado, muitas inclusive sucateadas, outras indo para o Paraguai? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, o que você teve foi o fim de um programa de aperfeiçoamento da estrutura industrial, né? Então, a empresa industrial brasileira parou no tempo. E, na medida em que ela parou no tempo, evidentemente, ela perdeu competitividade, né? Você soma a isso políticas cambiais que foram extremamente danosas para as exportações brasileiras, e você soma a isso uma política educacional que não se preocupou em formar a mão de obra mais qualificada, você tem o resultado ou a causa do problema, né? Quer dizer, a indústria brasileira de hoje, ela voltou para trás, ela tem um peso que tinha provavelmente ao redor do final dos anos 60, começo dos anos 70. Quer dizer, o que eu estou dizendo é o seguinte, ela diminuiu tanto que a produção total vis-à-vis a situação do PIB, ela diminuiu para trás, ela foi para trás, não tem remédio, né? O que é pior, ela está decrescendo esse ano 7%. Isso significa que o desemprego, né, que você estava falando com toda razão, ele vem aí a cavalo, né? Nós vamos ter, provavelmente, no final do ano, 1.200.000 pessoas que terão perdido o emprego ao longo de 2015. Professor, uma política como a nossa atual, uma política econômica recessiva,
de juros altíssimos, que provocam desemprego, provocam N problemas, inclusive para a indústria, qual é a perspectiva? A indústria é de piorar. Rodolfo, o problema fundamental é o seguinte, nós estamos numa política recessiva, a política não está errada. O que está errado é que não está havendo uma ação consistente do governo para fazer com que isso aconteça um ajuste rápido em curto prazo. Repare, na realidade, qual é o remédio quando você tem inflação? O remédio é aumentar a taxa de juro para diminuir o volume de compras e a economia enxugar. O problema é que você tem umas contas públicas completamente estouradas. E como elas estão completamente estouradas e o governo não para de gastar, né, o que aconteceu? Com a recessão, a arrecadação do governo está diminuindo, porque evidentemente não tem faturamento, né, e por outro lado, a situação do gasto não diminuiu. Então o buraco das coisas que o Rony estava falando no início do programa está aumentando. Mas, professor, na verdade a gente vive essa situação hoje como um reflexo de toda uma política equivocada de vários anos. E estimulou o consumo, aí como o Rony colocou, deixou a indústria de lado, então deixou o brasileiro feliz porque ele poderia comprar muito, mas se não tinha o suficiente de produção doméstica, vinha um importado mais barato, e aí foi sufocando mais a indústria, criou um nível de endividamento, acabou gerando a inflação, aí o governo tentou segurar artificialmente a inflação e agora tenta corrigir tudo de uma vez, né? E o governo foi estimulando mais e mais o consumo, jogando dinheiro na economia. Então eu vejo uma situação aí muito difícil de ser corrigida em todos os seus aspectos de uma vez só, e é o que o governo vem tentando, e sem apoio político. Então aí tem esse complicador da política que atrapalha tudo. É um problema maior. O problema maior é que está crescendo, né? Então eu não vejo uma solução de médio prazo para o Brasil. Eu acho que nós temos duas alternativas. Uma, se o governo parar de praticar a falta de política que ele tem, eu acho que é um problema para ser resolvido, sei lá, num horizonte de 1 ano e meio, 2 anos. Daí que começa a melhorar. Se o governo continuar insistindo nessa situação, que é uma situação de desgoverno, né, porque ninguém resolve nada, não adianta ficar falando, tem que fazer. Então o que acontece? Provavelmente essa crise vai demorar muito mais para sair, né? Na realidade, eu concordo com você, nós tivemos uma situação muito desagradável, porque em 2011, quando a crise ficou mais ou menos debelada e chegou a vez do Brasil crescer, que a gente dizia, agora é nossa vez, não sei o quê, quando chegar na Copa do Mundo, a gente vai ser não sei o quê, a quarta economia do mundo, aquela coisa, aquela bobajada toda. Naquele momento, né, era hora de botar o pé no chão e parar de fazer crédito abundante, parar de fazer dólar fraco e real forte, parar de fazer todo o conjunto de subsídios que o governo deu. O que aconteceu? Como a situação era relativamente boa, para deteriorar demorou. Então, passou 12, não foi bom. 13 foi um pouco pior. 14 foi bem pior. E 15 a casa caiu, né? Mas na realidade começou lá atrás. Professor, agora, por que se escolhem políticas erradas, políticas econômicas erradas? Isso é resultado de visões políticas não econômicas, de visões de política maior que a política econômica. Concordo com você. Sem dúvida. São visões diferentes, políticas ideológicas. Na realidade, veja, quando você passou pela crise de 2008, qual era o remédio e qual é o remédio universal da teoria econômica para situações de crise como a de 2008, que é uma crise recessiva mundial? É o remédio keynesiano. Quer dizer, você enfia crédito, você abaixa os juros, você estimula as compras, né, e você faz com que a economia devagarzinho comece a subir. Bom, mas isso desde 1930, quando o Keynes foi o sujeito que inventou a ideia do New Deal nos Estados Unidos, todo mundo sabe que na hora que a coisa começa a andar, você tem que tirar o pé do acelerador e tem que voltar para uma política mais conservadora, uma política menos populista, porque você precisa levantar o custo do dinheiro um pouquinho, você precisa cortar suas despesas,
Você precisa fazer com que o equilíbrio venha naturalmente. O que o governo fez? Exatamente o contrário. Mas aí teve um outro fator que eu acho que pesou muito e atrapalhou uma trajetória de correção, porque o momento pior, quando a economia começou a piorar mesmo, foi um ano de eleições. Sim, e aí não vamos E aí eles abriram a porteira mesmo para gasto público, para estimular programas sociais, porque talvez tivesse ocorrido algumas correções no ano passado sem as eleições. A gente teve aumento de gasolina em seguida. A gente teve aumento de juros também na sequência, mas aí teve o fator político para tentar sustentar artificialmente. Aí foi um erro lembrar total. uma coisa, na linha da sua argumentação, a história da energia elétrica. Quer dizer, veja, parou de chover. Bom, isso o governo não tem culpa, São Pedro resolveu que não ia chover, tá bom. Então você tem que ligar a termoelétrica, mas a termoelétrica custa mais caro. Se a termoelétrica custa mais caro, você tem que aumentar o preço da energia. Mas como era ano de eleição, não aumentou o preço da energia. Pelo contrário. Pelo contrário. E aí o que aconteceu? Se deu uma pancada de 50% a 80% no preço da energia no começo de 15. E aí o coitado do camarada de classe média emergente, que estava começando a tirar a cabeça de dentro d'água e sentir o gosto de levar uma vida melhor, tem que pagar uma conta de energia 80% mais cara. Não há quem aguente. Claro que não. E a Argentina, professor? A Argentina é a boa notícia. A Argentina, na minha opinião, é a boa notícia. É a boa notícia da semana, né? Porque quem sabe seja o começo, né, da racionalidade política e econômica na América Latina, na América do Sul, né? Quem sabe seja o começo do fim do bolivarianismo. Quer dizer, o Macri pode ser até gradualista nessa mudança, até que vai ser. Acho que ele vai ter que ser, né? Mas, claro, mas ele se elegeu prometendo ser a antítese dos governos peronistas, a gente sabe disso. Essa relação com a Venezuela vai mudar diametralmente, vai ser uma virada. Pois é, e outros países governados por... aí vocês podem adjetivar o que vocês quiserem. O que essas mudanças podem representar para o Brasil? Eu acho que é um excelente exemplo, né, de alguém que pega, se as coisas correrem como a gente imagina e torce, de alguém que pega um país numa situação muito difícil e que começa a construir uma política consistente, né? Porque as declarações dele são muito favoráveis. Sem dúvida. Vamos ver o que acontece. Mas eu vejo efeitos meio contraditórios para o Brasil, efeitos possíveis. De um lado, ele pode fortalecer o Mercosul, que ele tem essa ideia de expandir o bloco, de obter mais resultado comercial. Só que, na medida em que a Argentina vai bem, ela vai ser uma concorrente forte do Brasil. Ela pode até importar mais do Brasil, mas ela vai concorrer. E ele já falou que quer abrir as conversas com os Estados Unidos e China. Então já deixou muito claro que a Argentina pode assumir uma liderança aí e deixar o Brasil para trás. Vai se virar para o Pacífico também. Desculpe, nós perdemos o TPP, né? Pois é, isso é um absurdo, né? Mas em compensação, os países da África, todos esses estão bem com a gente. Muito bem, né? O senhor falou que a vitória do Macri, ela pode acabar com o bolivarianismo. Quando a gente faz um movimento de zoom out, de distanciamento dessa situação, o que a gente está discutindo, falando sobre, é na verdade a presença do Estado na economia. Qual é o papel do Estado na economia e o tamanho do Estado. É isso, né? É isso que nós estamos falando. Perfeitamente. Mas há defensores ferrenhos e com bons argumentos de que o Estado tem algum papel a desempenhar na economia. A visão liberal, neoliberal, é de que Estado mínimo, Estado nenhum. E existem outras correntes de pensamento que defendem um papel do Estado como regulador, como estimulador. O senhor acha esse papel do Estado maior uma besteira? Não, eu acho que a gente precisa tomar cuidado, porque o papel do Estado regulador não é o que as esquerdas brasileiras acham. Quer dizer, o Estado regulador é um Estado que nós queremos. Quer dizer, é o Estado das agências reguladoras. É um Estado que tem uma estrutura nos ministérios enxuta, mas que toma conta, com gente de alto nível, dos vários aspectos que estão sendo cuidados, né? O tipo de estrutura que a gente quer é uma estrutura, vamos dizer, não do Estado mínimo, mas do Estado eficiente. Então eu acho que eu acho que o que a esquerda faz no Brasil, e é uma visão muito antiga, porque na minha opinião essa história de esquerda e direita ficou completamente superada no mundo moderno. Mas isso é um anacronismo da maior... Completamente superada. O que eu acho é o seguinte, quer dizer, esse pessoal tem a mania de achar, né, que é Estado mínimo, neoliberal e não sei o quê, né?
E eles se consideram, entre aspas, keynesianos. Eu costumo dizer o seguinte, que o coitado do Lord Keynes deve virar na tumba de raiva, porque não era isso que ele era queria. um Lorde de esquerda? Não era isso que ele queria. Não, vamos radicalizar então. O próprio Marx e Engels se viram no túmulo o tempo inteiro, porque o que eles disseram fizeram tudo ao contrário também. Falta eficiência para o Estado. A forma como você vai atuar, falta eficiência. E o Brasil, ele tem deixado completamente de lado essa preocupação com a eficiência de agências reguladoras. A própria formação do Ministério é muito mais um jogo político. Quando você pega o perfil dos ministros, é um perfil político e ainda ligado a baixo clero, que não é nem o topo da política, a primeira linha, não é? Correto. Agora você que é menina, amanhã vai ser o tal do Black Friday. Estão bombardeando com o negócio de Black No Brasil, Friday. Black Friday começa na quinta, né? Tem uma semana antes. Em alguns casos tem anúncio já a semana Black Friday. Essa moda pegou aqui no Brasil também e, quer dizer, imagina-se que o preço dos produtos vai abaixar. Muito desconto não existe. Tudo pela metade do dobro. Exatamente, corretíssimo. Eu acho que nesse atual cenário aqui do nosso país, será que isso pode ajudar de alguma maneira, pelo menos de forma pífiazinha, mas ajudar um pouquinho? Pode ajudar um pouco o comércio, mas eu acho que pode prejudicar muito a população pela falta de controle. Eu acho muito arriscado, sabe? Sim. Porque as pessoas podem acabar comprando porque acham que estão fazendo um grande negócio, comprando muito barato e muitas vezes você compra o que você não precisa. Exatamente. E aí você usa o cartão de crédito que depois você não consegue pagar porque o aperto vai continuar. Aí você esquece que vai ter que pagar a conta de luz mais cara depois, vai usar o cartão e atrás é aquele juro que você colocou. Então eu acho muito arriscado essas fases aí de grandes promoções. O melhor momento de fazer compra mesmo é depois da virada do ano. É a primeira semana depois do ano novo que as lojas fecham, fazem balanço e aí colocam para liquidação mesmo para desovar estoque. Não é essa promoção que você cria aquele clima consumista, não. E o Brasil não está no momento para isso, né? Claro. Outra coisa Em compensação, que a gente não pode esquecer, Rodolfo, perdão. Eu ia só lembrar uma coisa que a gente não pode esquecer é que todas as vezes que você tem uma subida de câmbio e uma desvalorização tão violenta como nós tivemos agora, os importadores e os comerciantes tendem a remarcar para baixo e apertar a margem para conseguir vender alguma coisa. Sim. Rodolfo, a gente estava falando agora, saindo do meu camarim e você saindo do seu. Essa história aqui, eu acho que aí sim, você imagina que as instituições estejam funcionando. O Supremo Tribunal Federal mandou prender no exercício de seu mandato um senador da República. E o Delcídio, na verdade, ele é o líder do governo no Senado. Quer dizer, exemplo, o líder da Câmara achou que isso deixou ele muito abalado. Que é uma questão inusitada, mas pode, segundo ele, paralisar o país. Eu ouvi isso hoje. O Eduardo Cunha disse isso? Não, o líder do partido na o líder do PT na Câmara, tá. O que você tem a dizer sobre isso aí? Não acho que paralise o país, não acho. Eu acho que ele foi preso, em primeiro lugar, porque falou mal dos ministros do Supremo. Isso é muito claro. A gravação dele, vou aqui citar uma frase do Lula, foi uma coisa de idiota. As coisas que ele falou são uma coisa de idiota, só um idiota fala aquilo. A gravação não tem saída, né? Não tem saída. Era tudo muito louco, não é? Era uma situação de desespero. Claro. Que ele agora, demonstrou, não é? Virão desdobramentos em relação a essa coisa do idiota, assim. Me parece, pelo que tem naquela gravação do Delcídio do Amaral, o PT não é o único partido grande que está envolvido. Os nomes estão surgiu o nome de Zé Serra, surgiu Alstom, tem nome de citação da Alstom, que é fornecedora dos trens do metrô de São Paulo, na gravação do Delcídio do Amaral. As coisas, o noticiário a semana que vem vai estar... entre os políticos mesmo, não para por aí. Agora eu vejo a possibilidade de uma paralisia maior do Congresso, que já não vinha caminhando e que atrapalha a economia. Muito. Que pode criar uma situação aí muito difícil, porque tem uma situação também de tentarem encurralar a presidente Dilma.
de você não aprovar, por exemplo, a revisão da meta fiscal, e aí ela pode ficar sujeita ao processo de impeachment no ano que vem por conta disso, porque o Congresso tem que aprovar o déficit que vai ter nas contas públicas. Então você cria uma situação de fato para a abertura do processo de impeachment, mas o país perde. Ele corre o risco de um rebaixamento, de perda de investimentos estrangeiros, de fluxo de investimento. A credibilidade fica zero. É um país com crise política e econômica. Quanto tempo? Nossa, 2 minutos. Olha como passa rápido, né? Eu ia falar dessa história do aumento de impostos, que a gente não tem mais como pagar. Essas indústrias todas estão indo para fora, porque não aguentam a carga perversa tributária desse país, que você pega, é um confisco. Você dá o seu dinheiro para alguma coisa que não vem para você. Então, sei lá se isso resolve ou não resolve, mas eu queria que vocês fizessem uma consideração final, começando com o professor, coitado, que ele está aqui esperando há tanto tempo. Veja, na minha opinião, o que você tem é efetivamente uma situação muito, muito difícil no curto prazo. Acho que o Delfim vai fazer falta para o governo no sentido da articulação no Congresso, porque ele tem capacidade de conversar, né? Tinha, não tem mais. E acho que vai ser muito difícil resolver essas questões que a Denise estava colocando com muita propriedade, da lei de responsabilidade fiscal em relação à meta inflacionária. Acho que isso cria uma situação de, vamos dizer, mais do mesmo. Nós passamos o ano inteiro com o governo parado e agora está mais parado ainda. Fala, Dê. É o risco de nós termos 2016 também perdido, né? Eu espero que venha uma solução política, seja qual for, mas uma solução rápida, que garanta pelo menos uma condição de você recomeçar. De você vir com um projeto para valer, de ajuste da economia, que não seja essa coisa assim de tapar buraco e vamos lançar CPMF, vamos repatriar recursos, essa coisa que a gente sabe que não é consistente, tem que ter um governo forte para fazer reformas. Então que venha uma solução política, seja qual for. É a sua ideia também? Não, eu discordo da Denise quando ela fala que a solução seja qual for. Eu sou um legalista, acho que a presidente... Não estou falando pela ilegalidade. Não, veja, eu acho que precisa haver motivos constitucionais para um processo de impeachment. Me parece que não há. E até agora nos conseguiu avançar nesse processo. O que eu acho que deve acontecer, espero que aconteça, é que os nossos representantes, aquele em quem você votou, em quem o professor votou, o Rony votou e eu votei, pensem no Brasil mais do que pensar na sua vida política, na sua sobrevivência política. E parem, por exemplo, de cercar a presidente Dilma, que foi você que citou, né, que ela está sendo encurralada, e percebam, houve uma eleição, venceu um candidato, tem uma política econômica e a oposição deve se manter no nível constitucional e no nível, não gosto da palavra patriótica, mas no nível que mantenha o Brasil funcionando. Posso só complicar? Beleza? Não deu. Mas são 20 minutos, o relógio rodou, não tem. Eu quero agradecer muito a participação do meu querido amigo Rodolfo Gamberini, esse brilhante jornalista, que é apresentador do Jornal da Gazeta, da minha xará. Eu chamo ela de xará porque se eu nascesse mulher ia ser Denise. Então, a minha querida, também amiga, Denise Campos de Toledo, brilhante economista, e faz aqui a nossa página de economia do nosso jornal também, e do professor do meu filho e grande economista, Tarcísio de Souza Santos. Quinta-feira tem mais 20 minutos num debate a favor do nosso país. Um beijo e até lá.